No programa Amigo Bicho de hoje, eu converso com Alessandro Casali sobre a importância dos exames laboratoriais para diagnosticar inúmeras doenças. Então, não percam! Bem-vindo ao Amigo Bicho, Alessandro. Então, gostaria de começar te perguntando qual a importância dos exames laboratoriais. Muito obrigado, Bruna. Bom, falar de exames laboratoriais, a gente poderia fazer um parâmetro, assim, para as pessoas entenderem que o exame laboratorial, ele envolve uma questão microscópica, uma questão bioquímica, uma questão de análise pormenorizada, complementar ao que faz o clínico, né? Então, o clínico vai atender o animalzinho do proprietário, cachorro, gato, vai perceber o que esse animal está apresentando, detalhes do animal, de comportamento, aumentos de volume, questões de soluções de continuidade ou machucaduras, sangramentos. Então, tudo que for clínico, tudo que for macroscópico, tudo que o clínico vai ver, pode ser complementado de uma maneira bioquímica, química e microscópica. Se o animal está apresentando uma doença, macroscopicamente, o clínico, o proprietário, qualquer pessoa vai ver que ele está diferente, ele tem alterações. E essas alterações também vão ser acompanhadas na questão celular, na questão química, na questão bioquímica. Então, é uma visão microscópica. Então, resumindo, se existe o macro, existe também o micro, e existe o químico e o bioquímico. Então, a ajuda que o microscópico, que o químico, o bioquímico podem dar ao macroscópico, ao que faz o clínico, é muito grande. É 100% a 200% em cima do que já se sabe a olho nu. Alessandro, quais os exames que a gente tem hoje e o que a gente pode descobrir com esses exames? Olha, são uma infinidade de exames, né? Principalmente os exames hematológicos. Eu acho que os exames mais pedidos a um patologista clínico veterinário é o hemograma, né? O hemograma, ele é um exame de abertura de situação. Ele vai dar uma noção enorme do que está acontecendo, uma noção ampla. Então, de um hemograma se tira muita coisa. Se tira, inclusive, o que mais vai se fazer a partir deste exame, né? Então, aí a gente pode fazer algum exame bioquímico, fazer determinações comuns que as pessoas conhecem, determinações de glicose, de enzimas que são relativas à saúde dos órgãos, como o fígado, coração, metabólitos que são relativos à saúde de rins, do próprio fígado e de outros órgãos, como ureia, creatinina, proteínas e entre outras coisas que podem ser determinadas na bioquímica, né? Que doenças a gente pode descobrir fazendo o hemograma, então? Então, o hemograma, como ele é um exame amplo e de triagem, ele não vai servir assim tanto para diagnosticar doenças, né? Mas para encaminhar outros exames para que se consiga um diagnóstico mais apurado em termos de doença. Mas muitas síndromes clínicas podem ser diagnosticadas com um hemograma. Por exemplo, uma anemia, né? Anemia, o que é uma anemia? Anemia quer dizer que no sangue do paciente, cão, gato, nesse sangue, existe uma quantidade inferior à normal de glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos. Então, a anemia não é uma doença, a anemia é uma síndrome clínica. Então, a partir do momento que tu nota que esse animal tem menos células vermelhas, menos eritrócitos que um animal normal deveria ter, então uma gama de doenças se abre à tua frente e tu vai partir para exames específicos, bem como a conversa natural com o clínico para tentar chegar a uma conclusão um pouco mais apurada e exames para chegar a um diagnóstico definitivo. Por que essa anemia está acontecendo? Qual é a doença que causa essa anemia? Se esse animal está sangrando, se ele tem um parasita de hemácias que está fazendo essas hemácias morrerem, se, por exemplo, ele tem um problema imunomediado, se a própria imunidade dele está lutando contra
o sangue dele, está fazendo estourarem. Então, uma gama de doenças podem causar uma anemia, por exemplo, que é uma síndrome clínica. Então, o hemograma, triagem, abertura, novos exames, exames específicos, diagnóstico definitivo e qualidade na medicina veterinária. E com relação à PIF, quais os exames seriam feitos? Então, como em relação à PIF, que é uma doença causada por alguns coronavírus, vários coronavírus podem causar PIF, isso aí o hemograma fica muito importante mesmo, né? Tem as linfopenias, o linfócito, que é uma célula que organiza a resposta inflamatória. Em casos de viroses, normalmente eles estão diminuídos. Às vezes estão aumentados, mas no caso da PIF ele vai estar diminuído. Esses linfócitos, eles ficam desordenados, eles ficam baixos em número, deficientes em número, então o hemograma fica bastante alterado nesse caso. Um exame específico para PIF que é feito é a proteína total albumina e globulinas. São a dosagem e fracionamento dessas proteínas. Os animais gatos com PIF têm uma tendência a terem quedas de albumina e aumentos de globulina. Quedas de albumina por quê? Porque o fígado dele não está funcionando bem e ele começa a produzir menos albumina, então cai. E aumento das globulinas porque ele começa a responder com a imunidade, e as globulinas elas são divididas em alfa, beta e gama. Seria um aumento das gama globulinas que são responsáveis pela resposta inflamatória que esse animal vai ter contra um vírus como o da PIF, né? Um coronavírus, que é um vírus que faz muito estrago, faz muita lesão. Então, albumina para baixo, proteína para cima, hemograma característico com linfopenia, entre outras coisas, né? Por exemplo, se a PIF está levando o animal a uma peritonite, tu vai ter alterações das enzimas hepáticas, tu pode ter alterações das enzimas de pâncreas, tu pode ter mais N alterações possíveis de se encontrar no laboratório. No caso dos cães, da sinomose e da parvovirose, que exames seriam necessários para descobrir essas doenças? Bom, aí também é uma questão interessante, né? Para variar sempre o hemograma, né? O hemograma, sempre que existe um animal, tem que existir um hemograma. Sempre que existe um paciente, tem que existir um hemograma. A sinomose é uma doença viral e que atinge também os linfócitos. Então, a principal alteração do hemograma de um animal com sinomose é o linfócito. É uma alteração inespecífica que não dá diagnóstico definitivo. Diagnóstico definitivo de sinomose a gente pode ter quando são encontrados, que raramente são encontrados, os corpúsculos de lentes, que podem ser encontrados tanto em leucócitos como em hemácias. Esses corpúsculos, eles são causados pelo vírus e ficam impressos nas células e são rotineiramente, embora não seja fácil encontrar no hemograma, e dão um diagnóstico definitivo. Outra coisa, a partir do hemograma, tu tem linfopenia, tu tem outras alterações que te levem a pensar em sinomose, tu pode pedir um exame específico sorológico que vai dar o diagnóstico definitivo. É sinomose, não é sinomose. Para finalizar, Alessandro, eu gostaria então de te perguntar se é importante fazer esses exames de rotina, enfim, de quanto em quanto tempo seria ideal fazer para descobrir, de repente, essas doenças mais precocemente? Claro, onde tem clínica tem que ter patologia clínica. E sempre que existe um animal doente tem que existir exame laboratorial. Quanto aos exames de rotina, preventivos, eu acho que filhotes podem fazer exames de fezes, hemograma e perfil bioquímico e urinálise para que se possa entender como é que está indo a saúde deles, se eles estão perfeitos. Porque provavelmente um filhote vai ter um exame perfeito e ele tem que ter um exame perfeito. Assim como o adulto, que ele não está doente, ele tem que ter um exame perfeito. Então, sempre que tu trouxer o teu animal ao clínico, esse clínico pode pedir os exames e pode ser feito um hemograma, pode ser feito uma urinálise e um perfil bioquímico. Já quanto aos geriatras, já fica um pouco diferente. Eu acho que pelo menos a cada uns 6 meses um geriatra tem que fazer um perfil, porque aí a gente encontra pequenas alterações e pode controlar ou aumentar a vida desse paciente, controlar muito bem com medidas preventivas, né? Por exemplo, para uma insuficiência renal, se começa a subir metabólitos, o rim não está botando para fora os metabólitos, a gente vai fazer uma boa dieta e esse animal vai viver mais. Tá certo, Alessandro. Gostaria então de agradecer a tua presença no Amigo Bicho. Muito obrigado, eu que agradeço, foi um prazer.